Olá, meus amigos, eu sou Alexandre Costa e hoje nós iremos compartilhar um texto que está no livro de Gênesis, capítulo 31, que ele vai relatar dessa forma que depois de anos servindo a Labão, Jacó ele decide voltar para sua terra natal. E quando ele parte, a sua esposa Raquel, ela rouba os ídolos de seu pai. E o texto ele relata que Labão vai atrás deles e acusa Jacó de roubo. E Jacó, sem saber do roubo que a sua esposa havia feito, a esposa Raquel, ele deixa Labão vasculhar todo o seu acampamento. No entanto, Labão ele não encontra seus ídolos, pois Raquel havia escondido. O texto diz que, mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda e não achou. Gênesis capítulo 31, versículo 34. A história aqui ela até parece terminar favorável para Raquel. E nesse texto nosso, nós iremos saber qual é o significado do nome que Raquel deu a seu filho, chamando de Benoni, que posteriormente Jacó muda para Benjamim. Esse texto que nós estamos lendo, ele fala sobre um juramento. Logo após retornarem à sua terra natal, Raquel ela morre inesperadamente no parto. A maioria dos leitores eles não veem nenhuma conexão entre essa morte, a morte de Raquel e a busca de Labão por seus ídolos no capítulo 31, onde houve um juramento. No entanto, os comentaristas judeus eles conectam esse trágico evento a um juramento de Jacó e Labão. O texto vai nos dizer assim: quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Gênesis capítulo 31, versículo 32. Na realidade, é quem estiver com eles. Esse juramento não foi cumprido por Labão, mas a sentença foi executada pelo próprio Deus. Aquele que roubou os ídolos tem que morrer. O nome Benoni ou Benjamim, o hebraico, ele revela que Jacó e Raquel também percebem essa conexão. O nome que a mãe agonizante durante o parto dá ao filho, chama de Benoni, provavelmente significa o filho da minha iniquidade ou o filho do meu mal. Compreensivelmente, Jacó ele não queria que a criança carregasse esse nome. Portanto, ele troca o nome, ele muda o nome de Benoni para Benjamim. Benoni significava provavelmente filho da minha iniquidade. Ele chama o filho, a criança, de Benjamim, filho da mão direita, que também pode ser interpretado como filho do juramento, já que a mão direita na Bíblia, muitas das vezes, ela simboliza juramento. Há uma ligação espiritual nesse texto. As escrituras nos falam sobre as leis do mundo espiritual que Raquel ela viola. Apesar do fato de que as buscas de Labão pelos seus ídolos tenham sido mal sucedidas, ele não encontra os ídolos, mas alguém pegou os ídolos. Raquel, ainda assim, foi punida por seu roubo. Com esse texto, nós podemos tirar muitas lições. Dentre elas, temos as cartas aos Gálatas. Nós vamos até indo à carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, vai dizer assim, ó: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também colherá. Sem saber, Jacó lança uma sentença de morte para o pecado de Raquel. Apesar de Raquel não ter caído morta, nem ter sido desmascarada naquele exato momento, meus amigos,
sempre chega o dia em que Deus ele vai cobrar. Sempre vai chegar o dia do ajuste de conta com Deus. No texto, nós podemos observar que Raquel não furtou apenas os deuses familiares, mas as tradições familiares. Ela fugia, mas não se desprendia da velha vida de contendas que fez outra ou inflamava os ânimos de todo em disputa por causa de bens. Como se costuma dizer nos dias atuais, há até quem saia do Egito, mas o Egito não sai das pessoas. Os deuses de Labão eram fantasmas de Raquel. Ela não confiou o suficientemente na providência divina. Ela não acreditou que ela poderia ser feliz sem a sua parte da herança material. Atualmente também acontece isso. Muitas pessoas até dizem que creem em Deus, mas não conseguem depositar sua fé divina nele. Sempre estão fixas, presas às heranças materiais, às coisas físicas, às coisas da matéria. Raquel saiu de casa, mas carregava a casa de seus pais com ela em seu coração. E não eram lembranças agradáveis, não eram exemplos a serem seguidos, pois Labão, ele era um homem nada espiritual, absolutamente ganancioso, mostrava-se ser desonesto e totalmente voltado para o comércio. Ele chega a enganar Jacó e pôr a própria felicidade de Raquel e de Lia em questão. Ele demonstra que riqueza para ele não necessariamente está ligada à honra. Os deuses de Raquel eram males que precisavam ser lançados fora, precisavam ser quebrados e esquecidos. É importante expormos aqui que os deuses que Raquel roubara, que ela tinha pego do seu pai, eles eram uma representação, eles serviam como um comprovante de propriedade de terra. Meus amigos, a pergunta que fazemos nesse momento é: quais deuses eu e você escondemos na albarda dos nossos camelos? Sobre quais deuses nós nos assentamos? Em quem nós temos depositado a nossa fé? Em quem temos posto a nossa confiança? Em quem nós temos colocado o nosso coração? Ninguém percebeu que os deuses estavam com Raquel. Eles estavam ocultados, escondidos. Mas Deus, ele sonda. O nosso Deus, assim como a palavra, ele é capaz de discernir as mentes e a própria intenção do pensamento. No momento do confronto, ela se viu incomodada com eles, porque a sua vida estava em questão. Os deuses furtados por Raquel, ele nos faz lembrar a situação do jovem rico em Mateus capítulo 19. Ele foi ao encontro de Jesus, se achando justo porque seguia a lei, porque era politicamente correto. Quantos nos dias atuais se acham politicamente atualizados e se dizem corretos mediante aos seus próprios olhos, mas querem se justificar diante de Jesus? Há quem até vá até Cristo, mas assim como Jesus falou ao jovem, Jesus nos diz a todos nós: você tem deuses escondidos, você tem deuses escondidos, e é necessário se desfazer deles. Vem e siga-me. O que nós podemos dizer a Jesus? O que nós podemos falar para ele depois de fazermos um convite em abandonar tudo e segui-lo? O texto em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22 vai dizer assim: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades.
como o exemplo de Raquel e do jovem rico, que nós venhamos a ouvir a voz de Jesus, o que o Cristo tem falado aos nossos corações, pois Ele sabe e Ele diz para cada um de nós o que tem nos afastado verdadeiramente de Jesus, o que tem nos impedido de ouvir a voz de Jesus. Ok, meus amigos? Meus amigos, que vocês possam curtir, compartilhar esse texto, essa mensagem. Deixem seu comentário e que todos tenham uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.